paz esteja contigo, eu sou o pastor Roberto Diello. Esse é o quarto vídeo da nossa série devocional sobre revelações no Salmo 91. É uma série devocional para abençoar os irmãos da nossa igreja e todos a quanto esses vídeos chegarem. Nos 3 primeiros vídeos estivemos falando ali no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Hoje eu quero meditar e trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, do verso de número 2, que diz assim, algumas versões diz, direi ao Senhor, e algumas versões diz, direi ao Senhor. Direi do Senhor, refúgio e fortaleza, és para mim, és meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Interessante nós notarmos as figuras que o salmista usa no verso 2, refúgio, fortaleza. Primeiro, o que é um refúgio? Refúgio é um lugar de abrigo e proteção. No Salmo 118, no verso 8 e no verso 9, o salmista diz assim, é melhor buscar refúgio no Senhor do que em homens. No verso 9 ele diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que em príncipes. Esses dias conturbados e que estamos vivendo, irmão, o refúgio o melhor lugar para se buscar abrigo e proteção é no Senhor. As pessoas não têm refúgio para nós, as pessoas não têm como nos proteger de verdade. Por mais que elas tenham dinheiro, por mais que elas tenham nome, por mais que talvez elas tenham até um título eclesiástico, o verdadeiro refúgio é no Senhor. E quando a Bíblia fala de refúgio, eu me lembro da lei lá em Números 35, que a lei ela tem diversas tipologias que nos abençoam demais. E lá em Números 35, nos dá uma tipologia muito linda, a Bíblia chama de cidades de refúgio. Quando o povo, antes de entrar na terra de Canaã, Deus ordena, através dos seus servos, para que fossem feitas 6 cidades de refúgio. 6 é o número do homem, então é algo feito para o homem. Essas cidades de refúgio, elas serviriam de maneira muito interessante. 3 ficariam aqui do Jordão e 3 além do Jordão. O que aconteceria? Para que serviriam essas cidades? Quando alguém, involuntariamente, acabasse de uma maneira, podemos assim, sem querer, sem o objetivo de assassinato, mas por um acidente, outra pessoa acabasse morrendo, ele era chamado de assassino involuntário. Mas na lei deixava a ordem, deixava a premissa que todo mundo que derramasse sangue poderia ser morto por um parente, por alguém que quisesse vingar o sangue do morto. Mas como a morte foi involuntária, então Deus criou uma maneira que essa pessoa se refugiasse antes que ela fosse morta pelo parente vingador daquele que morreu, daquele que teve o seu sangue derramado. Então, de alguma maneira, uma pessoa derramou sangue, matou outra pessoa sem querer. Ela tinha que correr para uma cidade de refúgio. Antes que alguém quisesse vingar o sangue daquela pessoa que morreu. Antes que ela alcançasse e a matasse sem ser culpado, ela corria para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Entrando nessa cidade de refúgio, o vingador do sangue não poderia tocar nela. Ela ficaria guardada, protegida, até o dia do julgamento. E se fosse provado que ela fez isso involuntariamente, ela sairia livre. Ela não seria culpada. Ela voltaria para a cidade de refúgio e o vingador do sangue não poderia assassiná-la. É interessante essa figura, porque nós somos esses que cometemos pecados, que cometemos falhas sem querer, ou sem desejar, sem planejar. A Bíblia diz que aquele que é de Deus não vive no pecado. É uma figura de linguagem para nós que somos de Deus. É uma figura tipológica e profética para nós que somos de Deus. Nós cometemos pecados, sim, nós erramos. Muitas vezes nós falhamos. E o vingador do sangue, que é o diabo que quer pegar e nos matar, nos destruir por causa do nosso pecado, está furioso atrás de nós para cobrar o preço do nosso pecado. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Então o diabo quer vir com maldição, o diabo quer vir com doença, o diabo quer vir com acusação, o diabo quer vir com seus ataques por causa dos nossos erros. Mas Deus nos deixa uma figura muito linda, que é a cidade de refúgio. Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos correr para esse lugar. Esse lugar é um lugar de arrependimento. Esse lugar é onde nós colocamos ali, chegamos nessa cidade e dizemos, eu cometi uma falha. Os anciãos, os sacerdotes daquela cidade, ela tinham que ouvir da boca do assassino o que ele tinha feito. Então, recolheriam ele.
Então, esse lugar é onde nós confessamos o nosso erro, onde nós confessamos o nosso pecado. O apóstolo disse algo muito lindo, que o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados. Ele é como se fosse o nosso advogado. Se cometemos pecado, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, quando nós corremos para o Senhor, cidade de refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós corremos para o Senhor, o inimigo não pode nos tocar. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, o diabo não pode tocar em um fio do nosso cabelo. Porque tudo aquilo que colocamos diante de Deus, a Bíblia diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E é muito interessante que nessa figura da cidade de refúgio, o assassino involuntário ficaria ali, morando ali naquela cidade de refúgio, protegido do vingador de sangue, até que o sumo sacerdote que estava governando a nação naqueles dias morresse. Então a única maneira dele voltar para sua casa, dele ter liberdade completa, como ele tinha antes do acidente que acabou ocasionando a morte de outro, ele voltar à sua vida normal, para ele voltar à sua família e aos seus dias normais, era quando o sumo sacerdote acabava morrendo. Ele estava livre da cidade de refúgio, ele poderia voltar a viver os seus dias normalmente. Olha que coisa linda. O autor dos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote. Ele diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em todas as coisas foi tentado. O nosso sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus. Olha que figura interessante. Jesus é a cidade de refúgio. Que eu e você, que temos Deus, que quando pecamos, quando falhamos, temos que correr para Ele, confessar nossa culpa e Ele nos protege. O diabo não nos toca quando estamos em Cristo. O diabo não nos toca quando nós temos um coração arrependido, dizendo, Senhor, eu falhei, eu pequei, o meu coração está em Ti. O Senhor nos guarda de todo o mal. Só que interessante que o Senhor não nos deixa presos, nos deixa livre para voltar a viver a nossa vida em liberdade. Porque Ele é o sumo sacerdote e já morreu. Então, Ele é alguém que está nos esperando para nos guardar do inimigo, mas ao mesmo tempo Ele é alguém que diz assim, na minha presença você é livre, porque eu, sumo sacerdote, já morri para te libertar. Cristo é o nosso refúgio, que nos guarda do inimigo e faz com que a gente possa viver a nossa vida numa liberdade do Espírito Santo. Então, se você pecar, se você errar, diga como o salmista no Salmo 91, verso 2, Tu és o meu refúgio. Tu és a minha cidade de refúgio. É para ti que eu corro. Quando eu estou fraco, quando eu falho, quando eu peco, eu não fujo de ti, eu corro para ti. O erro de muitos é querer fugir de Deus, pensando que Deus vai os castigar, pensando que Deus vai os punir. Não, irmãos. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, agora, pois, justificados pela fé. Quando nós tomamos essa atitude de fé, de correr para o Senhor, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Romanos 5,1 diz, agora, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando você errar, quando você falhar, não corra do Senhor. Pelo contrário, faça do Senhor o seu refúgio, a sua cidade de refúgio. Ele que te guarda do inimigo, é Ele que dá liberdade para você viver debaixo da sua direção. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fortaleza fala de cidades fortificadas. Os muros nas cidades antigas, irmãos, eram o que protegiam as cidades. O que tornava o morador de uma cidade seguro era saber que ao redor da sua cidade haviam muralhas que impediam de inimigo entrar. O Senhor não é apenas a nossa cidade. Ele é uma cidade com uma fortaleza para nós. Ele é um muro intransponível que o diabo não pode passar, que o diabo não pode vencer. Nós estamos seguros na sua presença. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. O salmista diz, tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Deus meu. Eu acho lindo isso porque ele diz assim, eu pertenço a ti. Eu não sou qualquer um, tu és o meu Deus. Eu sou eu. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que nós pertencemos ao Senhor. E o apóstolo Pedro diz que não foi por coisas corruptíveis que o Senhor nos comprou da nossa velha vida. Não foi por preço de ouro nem de prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Você foi comprado por um alto preço, você pertence a Ele. Você tem um dono, Ele é o teu Deus e você pertence a Ele. Salmo 91, verso 2 diz, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu, em quem confio.
Sabe, irmãos, quando nós temos um relacionamento, nós podemos crescer em confiança. Confiança não surge do dia para a noite. Confiança vem em você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz Oséias. Vem você ter um relacionamento diário. Você só confia em quem você conhece. Quando nós confiamos em quem nós acreditamos que pode nos ajudar. Você e eu, nós confiamos em quem nós cremos que tem alguma coisa para nos ajudar. Nós confiamos em quem se mostra capaz de cuidar daquilo que nós colocamos nas suas mãos para cuidar. Quando nós dizemos assim, eu confio em Deus, você está dizendo, eu coloco a minha vida nas mãos dele. Eu confio que ele sabe cuidar da minha vida. Confie no Senhor. O Senhor sabe cuidar muito melhor da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério que você mesmo. Escute, o Senhor é mais digno de confiança do que você mesmo. Eu aprendi a não confiar em mim, porque eu sei que eu falho e fraquejo muitas vezes. Por isso, a minha confiança deve estar sempre no Senhor. O Senhor sabe cuidar de você. Confie nele. Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, lá no verso 5. Confia nele, e o mais ele fará. Faça do Senhor a sua cidade de refúgio, faça dele a sua fortaleza. Diga, eu pertenço a Deus e crie um relacionamento diário com o Senhor. E você vai confiar e vai ter uma vida segura na sua presença. Receba essa palavra para a sua vida, que ela cause bênção, que ela traga vitória, que ela traga iluminação e revelação para o teu coração, que ela gere fé no teu espírito. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.